bem-vindos ao Minha Festa Cast, o podcast do site Minha Festa, que te conecta a profissionais incríveis para celebrações como casamentos, aniversários, festas de debutantes e eventos corporativos. E hoje recebendo uma personagem que vem fazendo muito sucesso no universo das celebrações. Ela é a Elaine Boscolo, da Elaine Boscolo Bolos e Doces, que vem brilhando com doces elegantes, delicados e muito saborosos. É um prazer te receber aqui hoje, Elaine. Seja bem-vinda à Minha Festa Cast. Obrigada, o prazer é meu, Diego. E vocês estão vendo aí doces maravilhosos da Elaine, inclusive um lançamento que ela trouxe aqui pra gente hoje, em primeira mão, né, Elaine? Isso, é o bombom de limão, que ele vem no formato de limão. E eu trouxe a mini pavilova de laranja, com fisales. A Pavlova sua também, que faz muito sucesso como sobremesa também, né, Elaine? Faz sim. Tanto em eventos como pessoas que compram avulso, eu faço as caixinhas, né? E as pessoas compram e levam para casa para degustar mesmo o doce. E essa seria a versão mini dela para as festas. Então, Diego, essa é a versão mini, né, da pavilova, porque você vai olhar para ela, você vai falar assim, é um doce grande. Mas numa mesa de um casamento, né, uma mesa de noivas, o doce ele tem que ser um pouquinho maior mesmo para dar aquele tchan, né, para a pessoa ver e chamar a atenção dela para aquele doce. Então, essa é a versão mini. Certo. E vamos contar um pouquinho agora, Helena, como que você começou no universo da confeitaria? Hoje você fazendo muito sucesso, né? Mas teve um começo lá atrás. Vamos contar um pouquinho. Nossa. Desde que idade você começou a se aventurar na gastronomia? Olha, eu conto a minha história na época que nasceu na época que minha irmã engravidou do meu sobrinho, que é certinho o tempo que eu tô hoje. No aniversário da minha irmã, eu sempre fiz, né, bolo e doce para casa. Nas festinhas de casa, sempre eu que fazia os doces, mas assim, tudo simples, né? Bolo simples, não tinha nada confeitado, não tinha nada que você olhasse e falasse, nossa, que lindo, maravilhoso. Isso desde a adolescência? Desde a adolescência. Sempre eu fazendo bolo e doce. E aí, quando a minha irmã engravidou, era aniversário dela, aí ela me pediu um bolo de 2 andares. E aí, do meu jeito, né, sem técnica nenhuma, eu fiz o bolo. E isso foi em 2015. Aí o bolo ficou bonito. Ela falou assim: por que você não posta esse bolo? Né? Eu falei, será que vai dar alguma coisa, né? Eu falei, não tem, eu faço simples de tudo, não tenho técnica nenhuma. Ela falou, não, vamos tirar foto e vamos postar. Nessa postagem, aí eu já peguei 2 encomendas. Aí eu falei, olha, não é que o negócio dá certo mesmo, né? Eu falei, então agora vamos procurar fazer curso, porque eu tinha que aprender a confeitar, tinha que aprender as técnicas, né? Que nem um bolo de 2 andares, você tem que saber fazer a sustentação dele para ele não cair. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo nos cursos que eu fui fazendo. E foi aí que começou. Aí eu já fiz curso de bolo, fiz curso de doces. E, antigamente, eu fiz muito artesanato, né? Então, eu fiz aula de biscuit, eu fiz aula de sabonete, vendia de um tudo, para falar a verdade. E pintura. Então, isso tudo me ajudou na hora de ir para os doces, eu já entrar fazendo coisas diferentes, que eram os doces personalizados, que eu nem imaginava que um dia eu ia usar a minha aula de biscuit, né, na época que eu fiz, nos doces, porque é praticamente a mesma coisa, né? A modelagem é a mesma, do biscuit para a pasta americana. Então, foi aí que começou. Mas eu pegava mais assim, encomendas de bolo, encomendas de doce para festas pequenas, né? Então, eu fiquei todo esse tempo, há mais de 10, vai completar 10 anos, né? Que eu venho nessa luta. Mas, assim, sempre festas pequenas, né? E foi o ano passado, em julho, que aí eu fui convidada para a Expo Noivas do Alfa, que aí bombou de vez mesmo, né? E na área de eventos, de casamento, debutantes. Por outro lado, também eu tinha o meu carro-chefe, que era a venda de pão de mel. Só para a gente voltar um pouquinho, Elaine,
lá na sua adolescência, na sua infância, né? Aham. Tem uma história também que te inspirou a entrar aí para o universo dos doces relacionado ao seu pai, os doces que ele comprava. Conta um pouquinho para a gente também. Isso. Ah, eu era pequena, tinha o que, acho que meus 6, 7 anos. E meu pai sempre em final de ano, a gente morava em São Paulo, e sempre no final do ano meu pai ia até a doceria Dom Bosco, que ficava na Vila, agora acho que eu não vou lembrar, Vila Prudente, lembrei, Vila Prudente, e ele comprava os doces em caixas, só que era doces finos em caixas, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça, que um dia eu ia abrir uma doceria que vendia doces finos em caixas. Claro que os doces finos da época, o que que era? Era olho de sogra, era camafeu, né? Eram doces mais antigos, mas vendiam em caixas de 24 unidades para quem quisesse comprar. Então, isso foi uma coisa que veio sempre na minha cabeça, que eu queria montar uma doceria. E é engraçado que lá a doceria chamava Dom Bosco, e meu nome é Bosco, então, assim, eu ficava com isso na minha cabeça. Então, sempre foi essa a inspiração, porque eu lembro certinho da loja, eu lembro do meu pai comprando os doces, né, que eram bem gostosos na época, por sinal, e isso veio sempre comigo. E você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, Já está há quanto tempo em Mojimirim? hoje me 40 anos. 40 anos. E a empresa de você sempre foi na São Marcelo, Sempre. que é onde tem a Vila Sauber também, né, que é uma grande parceira sua e também Isso. do A Minha Festa. Sauber, porque foi assim, quando meu pai veio para, a gente veio para Mojimirim, meu pai veio trabalhando na Monro Autopeças, né? E no primeiro dia de serviço dele, ele veio com a mudança e com a gente junto. E aí a gente ficou aqui em Mogi. E a gente morou mais ou menos uns 3 anos e meio na Vila Áurea, e depois ele construiu na São Marcelo, e lá a gente está até hoje, né? Então, minha cozinha é lá, na minha casa. Eu tenho a cozinha separada, né, da minha casa, e eu trabalho lá direto. E além da questão da confeitaria que você acabou se revelando, você contou aí, né, que começou ali por incentivo da irmã de fazer a postagem, mas você tem outro trabalho também, hoje focado na confeitaria, mas na época tinha um outro trabalho. Na realidade, eu me divido entre analista financeiro e confeiteira. E vou falar para você, o analista financeiro está voltando aí no meio. Então, assim, nesses 10 anos, eu levei sempre junto as duas funções, tanto trabalhando fora como analista financeiro e, nas horas vagas, a confeitaria. Então, eu posso falar para você que eu trabalhava sempre de segunda a segunda, e acho que está voltando de novo, né? A gente sabe que as coisas estão muito difíceis aí fora, e é difícil a gente lidar hoje com um emprego só. Então, a gente tem que dar uma mesclada. No começo era uma renda extra para você a confeitaria, mas hoje acabou se tornando o negócio Hoje principal, né? hoje a minha renda principal é a confeitaria. Então, assim, por muito tempo ela foi uma renda extra. Mas foi uma renda extra, assim, que quando eu ficava desempregada ou acontecia alguma coisa, era o que me supria, né? Tanto que teve uma vez que eu sou muito espiritualista, e me falaram que eu podia largar tudo, menos deixar de fazer meus doces. E, na realidade, é verdade, porque sempre quando alguma coisa acontece, é os doces que estão ali para me segurar. Então, hoje, ele é a minha renda principal. Certo. E o próprio artesanato, ele começa como uma consequência dessa questão do trabalho com o analista financeiro, todo aquele estresse que acaba gerando, né? A responsabilidade também. Sim. Esse foi uma válvula de escape, vamos dizer assim? Foi porque eu trabalhava em empresa multinacional, né, onde o estresse era grande, e aí teve a morte do meu pai, aí, né, a gente teve outros problemas na família, e isso sempre foi eu e minha mãe ali segurando as pontas de todo mundo, praticamente. Então, aí a gente dá uma surtada de vez em quando. Então, o artesanato era uma coisa assim que me tirava um pouco daquele foco de estresse,
e me ajudou muito. Mas sempre fiz disso uma fonte de renda, porque eu fiz biscuit, eu vendia biscuit. Eu fiz bijuteria, eu vendia bijuteria. Eu fiz sabonete, eu vendia o sabonete. Fiz bordado, vendi bordado. Então, assim, sempre, sabe, eu fazia. Sempre foi boa de vendas também. Também. Acredito que eu podia, em vez de ser analista financeira, eu podia ser do comercial, porque, né, eu vendo tudo que eu faço. Então, fiz pintura em tela, vendi a tela. Então, assim, eu sempre procurei artesanato, mas, por fim, acabava sendo uma renda extra para mim. E os doces foi consequência disso, né? Porque aí, quando eu lancei a foto, que comecei a pegar as encomendas, aí já foi entrando encomenda, fui fazendo. Antes da pandemia, com o pão de mel, eu trabalhava com 5 supermercados, né? É uma casa, um empório em São João da Boa Vista, que hoje ainda eu trabalho com eles. Pão de mel foi um dos negócios mais importantes também da sua carreira. Foi. Você fez um curso de pão de mel? Como que foi? Não, eu fiz um curso que englobava todos os doces, né? Foi aqui em Mogi mesmo que eu fiz. E, nesse curso, ela ensinava a fazer o pão de mel. E, assim, começou muito... Foi um jeito muito bobo, assim, que eu comecei a vender. Comecei a fazer pão de mel para levar no serviço para vender. E aí, no serviço, uma menina que o marido trabalhava com doces, gostou e já me chamou, já quis começar a comprar. E nisso eu vim até hoje, né? Então, eu vendo doce para fora. Ele experimentou e ele trabalhava com isso. Ele trabalhava com isso, aí ele queria revender o pão de mel. Então, eu fazia o pão de mel, entregava para ele, ele revendia. É verdade que você criou uma receita exclusiva do pão de mel? Você gosta sempre de colocar o seu toque especial nas receitas? Sim, sim. Desde o começo, assim, você gosta de colocar seu toque, não se limitar a repetir a receita ali. Ah, não, porque, assim, a receita todo mundo faz, né? Que nem hoje, se você falar, Elaine, você passa a sua receita de pão de mel para alguém? Eu falo, não passo. Porque é a minha receita. Lógico, eu peguei uma receita que eu peguei no curso e aí eu modifiquei ela. Aí, no que eu modifiquei, virou o meu pão de mel. Então, assim, hoje, se você for comer um pão de mel, você comer o meu e for comer outro pão de mel, não é o mesmo. Não é a mesma receita. Porque, assim, eu acho que a gente tem que diversificar, porque eu fiz o curso como várias pessoas também fizeram o curso, né? E elas também poderiam estar vendendo o mesmo pão de mel. Mas aí eu modifiquei a receita para poder vender o meu pão de mel. E aí ele acabou fazendo um sucesso enorme e vendia para vários supermercados, Sim. Enfim, diversas cidades, né, Elaine? Eu vendia, até hoje vendo para São João da Boa Vista, né? Vendia para supermercado em Mojimirim, Mogi Guaçu, tinha uma casa em Nazaré Paulista também, que eles vinham pegar o pão de mel aqui. Então, assim, o pão de mel, eu vou te falar a verdade, hoje, se eu tenho meu apartamento, é o pão de mel que pagou meu apartamento, né? Que ele foi sempre um carro-chefe meu. Inclusive, na pandemia também, a gente fez uma entrevista para o site Minha Festa, né, que você contou a importância do pão de mel no momento da pandemia, em que os eventos pararam. Sim. Ele acabou sendo importantíssimo para você ali. Foi, porque o que aconteceu? Na pandemia, eu estava estourando, né? Estava começando o pessoal a me conhecer. Aí veio a pandemia, aí começaram os cancelamentos de festa, né? Porque estava tudo parado, não podia sair de casa. E o que me sustentou foi que o supermercado não parou, né? O supermercado foi o único lugar que não fechou. E eu vendia pão de mel para o supermercado. Então, assim, foi ótimo, porque eu vendi muito pão de mel e consegui me garantir na pandemia, né? Mas aí, logo, passando aquela fase mais crítica da pandemia, aí voltei a trabalhar fora, né? Porque eu falei, eu não sei até quando vai durar os eventos, né? Tudo parado, sem ninguém fazer nada. Eu falei, então, eu preciso voltar a trabalhar. E aí voltei a trabalhar em Mogi Guaçu, e aí vinha conciliando os dois de novo, até o ano passado. E qual que é o mais apaixonante aí? Os dois? É difícil falar. Por quê?
eu falo assim, que a minha profissão como analista financeiro, ela vem de um período enorme de estudo, né, de dedicação. Eu fiz minha faculdade, eu fiz minha pós-graduação, então eu aprendi a trabalhar, né, a minha vida inteira, a maior parte foi trabalhando como analista financeiro. Então, eu gosto porque me dá o prazer de saber que eu estudei para aquilo, eu tenho experiência, né? E, por outro lado, eu tenho os doces que também me dá o prazer de, assim, a pessoa experimentar meu doce e falar, nossa, que doce gostoso, que doce maravilhoso. Então, assim, se hoje você falar, ai, qual que você gosta mais? Eu não sei dizer. Eu sinto falta, se eu paro um, eu sinto falta do outro. Você acha que se completa com essas duas profissões? Sim. Eu sinto falta, que nem agora, eu estou só nos doces, né? Eu estou sem emprego, estou só nos doces. Eu sinto falta de ser analista financeiro. Se eu estou só no analista financeiro, eu sinto falta dos doces. Porque é uma maneira também da mente ficar um pouco mais, vamos dizer, leve no momento que você transfere de uma atividade para outra? Sim. Para dar aquele descanso mental também? Sim, sim. Um acaba auxiliando o outro. Auxiliando o outro. Porque a área financeira é bem estressante, né? Em qualquer lugar que você trabalhar, o financeiro é estressante, porque você vai conta, dinheiro que você mexe, né, dinheiro das outras pessoas, e a pressão que você fica, né, tem que pagar a conta da empresa, tem que fazer isso, não pode errar. Então, assim, é estressante em qualquer lugar. Pode ser a empresa menor quanto a maior, vai ser estressante a área financeira. E o doce já alivia aquele estresse, né? Porque ali você realiza sonhos, né? Sim. Aí é um universo de maior alegria, amor com os casamentos. Isso. E, assim, o que já foi dito para mim, que as pessoas que comem o meu doce sentem o amor que eu coloco nos doces. Então, para mim é gratificante, porque eu olho e falo assim, quem sou eu, né? Eu vejo que tem muito mais gente, muito mais gabaritada que eu na área dos doces, mas, assim, o pessoal gosta dos doces, fala que sente o sabor do doce. Então, assim, eu fico muito feliz. E quando você começou, você já começou com bolos e doces ao mesmo tempo? Não, comecei só com bolo, só com bolo. Começa com os bolos. Eu comecei com os bolos porque era o que eu mais fazia em casa. Porque os doces de casa eu fazia brigadeiro e beijinho. Então, não ia muito além disso. E eu comecei mais com os bolos mesmo. E aí você começa a diversificar a questão dos doces também, doces temáticos, bolachas decoradas, Sim. pirulitos, enfim. Você foi se descobrindo e aí com um pouco mais arsenal realmente de possibilidades e opções para os clientes. Porque como eu pegava a festa menor, então eram mais festas assim de crianças, né, com tema. E aí eu fui entrando nesse mundo de fazer pirulito, fazer os doces personalizados, pão de mel personalizado, o brigadeiro personalizado, né? Então a gente vai abrindo o leque, né, que vai dando a oportunidade de você aprender. Eu acho hoje é gostoso fazer um evento de casamento, né? Só que eu acho que um aniversário de debutante ou uma festa de criança, você aprende bastante em termos de doces, o que você consegue brincar mais com os doces do que propriamente um casamento, né? Então tem um tema, aniversário de criança tem tema, então você vai fazer a decoração. São desafios ali. São desafios diferentes, né? Então, eu já fiz de tudo que você imagina. Bolacha da Tartaruga Ninja, já fiz festa da Minnie, já fiz festa da Patrulha Canina, da Mario Bros. Então, assim, são coisas que cada festa é de um jeito, né? É gostoso ver o encanto da criança também. É muito gostoso. Você ainda gosta de fazer os cursos, de estar sempre antenada? Sim. Embora tenha toda essa correria ainda da sua vida, né, com tantos compromissos, inclusive até a questão do marketing você realiza na sua empresa, né? Mas ainda gosta de estar sempre ali se atualizando. Eu estou sempre olhando a tendência, sempre tem um site que eu gosto bastante, que é o Educar, que eles trazem bastante chefes de cozinha e confeiteiros com cursos, aí novidades, né? Que, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre inovando.
Porque senão você vai... Eu vejo assim, você vai num casamento, são sempre os mesmos doces. Geralmente, as pessoas, aqui em Mogi, pelo menos, eu vejo isso, que as pessoas gostam muito de fidelizar alguns confeiteiros, né? E aí você vai num casamento, é aquele doce, você vai em outro casamento, é aquele doce, aquele... E eu não gosto disso, eu acho assim que cada casamento é um evento diferente, né? Cada noivo é de um jeito. Então, assim, meu cardápio é bem variado, porque cada vez que eu vou inventando alguma coisa nova, eu vou colocando no cardápio. Tanto que, assim, quando eu faço uma degustação para noivas, eu mando o cardápio e peço para os noivos escolherem os doces que eles querem. Eu não faço a caixa já montada, aquela caixa assim com os doces principais e entrego. Não, falo, vocês escolhem de 7 a 8 tipos de doce e 2 tipos de bolo para eu levar para a degustação. Então, assim, eu dou a chance dos noivos já escolherem os doces que provavelmente eles vão colocar no casamento. E por falar em casamento, você comentou aí a respeito do como foi um boom ali em 2025, né? Que até então você realizava casamentos menores. E como que foi essa decisão? E foi uma decisão sua que aí resolveu agora eu vou em busca dos casamentos, fez ali os seus contatos, começou a buscar feiras de noivas. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência que acabou tornando você aí um nome cada vez mais forte no mercado dos casamentos. Então, a minha vontade de participar de Expo Noiva sempre foi grande. Mas, assim, é um meio difícil de entrar, né? E teve até uma fornecedora minha que, na época, no ano de 2024, ela me passou o contato da Silvana Ferri, né? E eu já vinha desde novembro com a Silvana, conversando com a Silvana, não para entrar na Expo Noivas, né? Mas para levar meus doces para ela conhecer, para ela, se ela gostasse, para ela começar a me indicar para casamentos. Porque eu estava cansada já de trabalhar em empresa, né? E aí eu falei, não, eu quero focar um pouco mais nos doces para pegar uma clientela maior e trabalhar em casa. Porque hoje minha mãe já é de idade, tudo, né? E eu sei que uma hora eu vou precisar ficar em casa para ajudar ela. Então eu falei, eu vou começar a focar em eventos. Só que eu vim atrás da Silvana dia após dia e ela nada de me marcar um dia. Um abraço para a Silvana também, que está aqui na minha festa com a gente também. A Silvana Ferri. E aí ela falou assim, Elaine, vamos fazer o seguinte, eu tenho a Expo Noiva, você quer participar? Foi. Eu parei, né? Eu falei, não, eu quero, lógico, né? Sem dúvida. Ela falou, então, ela me passou tudo como ia ser a feira. É com a Silvana aqui. Isso. E aí eu fui. Só que, assim, na época eu fui com o meu carrinho, né? É um carrinho bem simples, tudo. Decorei ele e montei ele como se fosse uma mesa de bolo. E, como eu não sabia se ia ser minha primeira ou última feira, eu apostei tudo. Então, eu levei degustação, eu levei brinde, né? Eu decorei meu carrinho. Foi um custo alto, né? Até na época para mim, mas assim eu falei, eu vou com tudo. E foi o maior sucesso. Por quê? O pessoal não me conhecia. Por mais que eu tenha 10 anos aí de carreira de doce, ninguém quase me conhecia. E aí o povo foi, experimentou meus doces, o pessoal se encantou. A Rose também, lá do Espaço Alfa, depois ela veio e me elogiou, porque ela falou assim, você mudou o jeito da feira, né? Ela falou, todo mundo elogiou, você foi a pessoa mais elogiada da feira. Então, isso para mim foi muito bom. E aí começou. Aí eu já fiz bastante amizade com o pessoal. Né, o atendimento de vocês foi muito elogiado também? Foi. Você estava acompanhado da sua irmã? Da minha irmã. Minha irmã que me acompanha nas feiras, né? Que eu brinco até com ela que ela... Era que te incentivou ali para começar, né? Ela participa do glamour. Da labuta sou eu, mas o glamour ela participa. Mas ela que me incentivou e ela vai comigo nas feiras para me ajudar, tudo, porque assim, tem que ter uma pessoa, uma assistente para poder
conversando com as pessoas enquanto eu atendo outras, né? E ela te ajuda na produção também? Ela me ajuda de vez em quando, ó, Diego. Não vou falar que ela ajuda toda Geralmente é vez. você mesmo que... A maior parte sou eu. E a parte mais delicada, ou final, sempre É você, né? tudo eu mesmo. Sua mãe também te dá um auxílio ou não? Minha mãe dá um auxílio assim na louça, que é bastante louça, né? Para lavar, e ela me dá um auxílio. Mas, assim, quando eu estou em casa mesmo, aí é tudo comigo. E a partir dessa feira e de outras feiras, aí você conseguiu vários casamentos. Sim. A primeira Expo Alfas, até o pessoal, os fornecedores que estavam lá, eles falaram, olha, não fica chateada se você não conseguir nenhum contrato na primeira feira, porque é normal, né? Ninguém te conhece ainda, você está entrando agora. E ainda eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, será, né, que não vou conseguir nada, né? Por fim, eu já consegui, a feira foi em julho, eu tive encomenda em agosto, em setembro, em outubro, novembro, dezembro, e já tinha casamento para o ano de 2026 marcado, para 2027, e assim começou. E, inclusive, você passou a ser conhecida também pelos demais fornecedores, que aí Sim. passam a indicar, Sim, fazer as indicações também, né? sim. Aí eles conheceram meus doces, me conheceram, né, como pessoa, e eles me indicam hoje, graças a Deus. Uma outra feira que acabou sendo importante também, queria que você contasse, que foi quando você lançou o bolo de 1000 folhas, O né? bolo de 1000 folhas. Esse também que é uma grande atração para os eventos, para os casamentos. Isso. Conta pra gente como surgiu essa ideia. Olha, a ideia, para eu te falar a verdade, foi até do Tiago Silva, tá? Não é minha ideia. Por quê? Depois da Feira do Alfa, me passaram um contato do Tiago. E eu sempre ouvi falar no Tiago Silva e eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando com ele na feira dele, né? Mas eu falei assim, vou mandar uma mensagem só por desencargo de consciência. Aí mandei a mensagem para ele, mandei o vídeo, né, do meu carrinho, tudo. E ele me retornou. Eu falei, Elaine, ele falou assim, eu quero você na feira. Eu falei, ok, né? Aí ele falou, mas eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui até ele, aí ele veio com essa ideia louca de fazer o bolo. E eu falei, olha, Tiago, preciso ver, porque tudo tem um custo. E, por fim, deu certo, né? A gente fez o bolo, foi o maior sucesso. Conta pra gente um pouco para os nossos telespectadores, né? O que é esse bolo de 1000 folhas, a experiência, essa tradição, que é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O Elaine? bolo de 1000 folhas, ele é um bolo que acontece dentro do casamento. Eu falo que Ele é feito dentro do casamento. ele é um evento dentro do casamento, né? Para o noivo e para a noiva. Por quê? Claro, eu levo as placas de doce do bolo, que são de 1000 folhas, né? Eu já levo pronto. O creme vai pronto, as frutas. Só que o que acontece? Eu entro no meio da festa e começo a montar, fazer o início do bolo, né? Na frente dos convidados. Na todo frente mundo. dos convidados. Então, eu ponho a primeira camada, aí ponho o recheio, ponho a segunda. A partir da segunda camada, aí são os noivos que vão terminar de confeitar. Então, eles vão fazer do jeito que eles imaginam. Então, fica muito bonito, porque a filmagem fica espontânea, as fotos ficam espontâneas, e a noiva tem a oportunidade de cortar o bolo, né? Porque hoje a gente sabe que, na maioria dos casamentos, os bolos são fakes, né? Porque um bolo de andar hoje fica bem caro, então a maioria pede para ser bolo fake. Então, não tem aquela foto cortando o bolo, né? E com esse bolo, dá para a noiva fazer a foto cortando o bolo, trocando a champanhe. Então, assim, fica bem bonito. Quem quiser ver o bolo, pode entrar no minhafesta.net. Na página da Elaine tem uma foto do bolo lá. Isso. E também no próprio Instagram da Elaine tem mais Tem fotos também, ainda, né? tem. E que vocês podem ver que é um bolo muito bonito. E quais são os recheios dele, os mais famosos ali? Que ele, além de bonito, é muito saboroso também, né? Isso. O recheio, você pode fazer qualquer tipo de recheio, né? O que mais sai? Ninho com frutas vermelhas, né? Porque aí vai morango, vai mirtilo, vai amora, vai, né, todo tipo de frutas vermelhas. Vai
a uva. Então, assim, é o que mais sai. Mas tem como você fazer pistache com frutas vermelhas, tem como você fazer de chocolate com frutas vermelhas. E aí vai do gosto dos noivos. É uma tradição italiana que o Tiago resolveu sugerir para trazer para o nosso universo aqui da região. Isso, é uma tendência italiana, porque o bolo, num casamento, ele é ofertado pelos noivos, né, para os convidados. Então, nada mais que eles confeitarem o bolo e dar esse bolo para os convidados. Fica todo mundo surpreso na hora ali, os convidados. Nossa, os noivos fazendo bolo aqui na nossa frente. Fica. E aí o pessoal começa também a dar palpite, né? Coloca mais fruta, coloca mais isso, né? Então fica bem divertido. Então é um evento dentro do casamento. E é verdade que eles chegam a raspar sua boleira ali? Olha, nos eventos raspam a boleira. Tem gente que pega até o finalzinho dela. E tem outra atração também, que também você costuma fazer, né? Conta pra gente sobre os mini bolos que esses mini bolos acabam construindo um bolo, é isso? Os bolos de acetato, você diz? Isso. Isso, os bolos de acetato são os mini bolos, né, que eles já vão confeitados, que eles servem tanto, a função dele de bolo como lembrancinha. Então, num evento, a gente pode até montar ele como se fosse um bolo, né? São mini bolos e a gente vai montando ele para ficar como se fosse um bolo grande. E ele serve de lembrancinha. Por quê? Num casamento, o pessoal come, bebe. Aí, na hora do bolo, a maioria não está com vontade de comer o bolo, porque já comeu demais, né? Então, assim, ele leva embora, porque ele já vai com o garfinho, a colherzinha, e a pessoa pode comer em casa. Então, é uma maneira de você dar o bolo como uma lembrança também. Então, ele serve para as duas coisas. Pode ser feito, inclusive, as duas simultaneamente. Isso. Monta ali um bolo formado por mini bolos, e aí, nesse momento, as pessoas vão se servindo, retirando ali o bolo, ou ele fica só decorativo? Não, a pessoa pode retirar. Só que assim, a gente sempre pede, porque como a gente sabe que a mesa do doce, do bolo, é sempre a mais querida por todos, a gente pede ajuda para alguém do buffet ou alguém do cerimonial ir pegando, né, e entregando, para ficar mais tranquilo. Certo. E para quem quiser contratar um bolo com você, como costuma funcionar, Elaine? Você apresenta um cardápio personalizado com base numa conversa, tem diversos ali tópicos para a pessoa escolher. Conta para gente. Eu tenho meu cardápio, né, que sempre que a pessoa entra em contato comigo por WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, eu mando o cardápio e a pessoa faz. Eu tenho, assim, não tem como a gente colocar todos os tipos de recheio no cardápio, então eu coloco os que mais saem. Mas eu sempre converso com a pessoa, falo, olha, se tem algum recheio que você quer e não esteja no meu cardápio, pode me falar, que a gente faz o orçamento normal, não tem problema, porque senão o meu cardápio fica, né, um livro. Então, eu coloco sempre os mais vendidos. E aí a gente vai conversando. Aí eu sempre pergunto para quantas pessoas são, porque a gente sempre conta mais ou menos 100 gramas por convidado, né, de bolo. Então, vamos supor, um bolo para 20 pessoas, a gente vai fazer um bolo de 2 quilos, 2,5 kg, né? Sempre um pouquinho a mais para a pessoa, às vezes tem aquele que quer repetir, então a gente faz sempre um pouquinho a mais. Quais são os carro-chefes, aqueles bolos mais pedidos? Morango com ninho, esse é o primeiro. Trufado branco e preto, o de nozes com doce de leite, porque eu faço um creme de nozes e faço um doce de leite suave. Então, ele fica muito saboroso. Tanto que era o bolo que estava no acetato, no Alfa, na Expo Noivas do Alfa. Então, fica muito saboroso. Então, esses são os carros-chefes, assim, ninho com morango, o trufado branco e preto na massa preta e o de nozes. Tem também o de red velvet, que também sai bastante, o pessoal gosta bastante. E quais são os principais diferenciais dos seus bolos, aquilo que as pessoas mais comentam depois de experimentar, Elaine? Que eles não são tão doces. Não é aquele doce que arranha a garganta, né? Porque eu sempre tento equilibrar
a dosagem de açúcar nos bolos e nos doces também. Se eu tenho um recheio muito doce, eu coloco um outro com uma fruta ou um outro tipo, um cítrico, para poder cortar um pouco a doçura. E sabe aquele doce que arranha a garganta, que você come, você fala assim, nossa, não aguento mais comer nem um pedaço? Então, assim, eu sempre tento equilibrar o doce, e é o que eu mais escuto. Nessa questão, ali o cliente ele pode escolher entre 2 recheios. Isso. E aí, saber escolher essa combinação dos 2 recheios é um dos segredos também para que o bolo fique realmente saboroso e equilibrado? Sim. Quando a pessoa me fala, lógico, que se ela falar, Elaine, eu quero um doce, tipo, com doce de leite e chocolate branco, que é super doce. Ela quer esse bolo, eu vou fazer, sem problema nenhum. Só que eu sempre dou uma dica, falo, olha, ele vai ficar doce demais, é isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Então, beleza. Eu tive um casamento que eu fiz o bolo de 2 andares. Eu fiz um bolo mais ameno embaixo e o outro eu fiz carregado de açúcar, que foi brigadeiro e doce de leite. Porque a família do noivo gostava de doce, doce, doce mesmo. E a família da noiva gostava de doce mais ameno. Então, eu fiz 2 tipos de bolo. Então, eu coloquei o de baixo, com creme de nozes e leite condensado, e o de cima, um bolo de chocolate com brigadeiro e doce de leite. Então, aquele bolo assim que ficou bem doce. E quais são as combinações que você mais recomenda? Que você diz, essa combinação aqui é perfeita. E o ninho com morango, né? A gente não tem o que falar, porque o morango corta bastante o doce do ninho. Um que eu gosto muito, mas quase ninguém pede, porque o pessoal fica meio assim com o abacaxi, mas é ninho com abacaxi. Eu acho que é o melhor bolo que tem, né? Eu gosto muito também de damasco com doce de leite. Então, assim, tem várias combinações que dá para fazer e o bolo não fica tão doce. Embora a maioria prefira hoje, né, até por questões econômicas, como você disse, né, o bolo fake acompanhado do bolo de corte, ainda tem aqueles que gostam de ter um bolo de andar ali, o bolo verdadeiro. Olha, para festas grandes, não, porque o bolo fica bem caro, tá? Eu fiz bolos para casamentos menores, até 30 pessoas. Aí a pessoa optou por fazer bolo verdadeiro. Mas também dá para fazer, vamos supor, eu já tive caso que era um bolo fake, mas a base dele eu fiz de bolo normal porque a noiva queria cortar o bolo. Então, eu fiz um bolo normal embaixo, confeitei ele, me passaram a foto do bolo fake, e aí eu fiz a decoração dele igual a do bolo fake. Então, eu cheguei com um bolo, a base, a pessoa veio e colocou o fake em cima. Então, ela teve a foto, o bolo ficou como se fosse de andares e teve a foto cortando o bolo, entendeu? Porque a base era bolo verdadeiro. Falando um pouco agora dos seus doces, Elaine, eles acabam encantando as pessoas pela apresentação visual também. É algo que você prioriza muito também, além da questão do sabor? Sim, sim. Porque eu acho que a pessoa tem que unir o útil ao agradável, eu acho, né? Eu acho que primeiro a pessoa ela come com os olhos, né? A primeira vontade é o visual e depois o sabor, né? Porque não adianta ter um visual lindo, maravilhoso, e a hora que você vai comer não tem sabor. Então, acho que aí não combina. Mas eu vejo bem o visual e sei que meu doce tem sabor. Então, acho que os dois se completam. A questão da delicadeza é algo que você foca muito também, sim, né? sim. Eu gosto de fazer tudo doces delicados, né? Eu tenho o brigadeiro de champanhe, que ele é lindo. Ele é um rosinha bem suave, com uma rosa em cima, com glitter. Então, fica muito lindo. E você falou a respeito dos clientes sentirem, né, o amor, que eles falam isso para você. É algo que você, quando está fazendo, você está pensando naquela pessoa. Cada bolo, cada doce, ele é especial ali. Você Sim. dá uma atenção Sim. personalizada mesmo. Sim. Toda vez que eu estou fazendo um doce ou um bolo, eu estou sempre pensando na pessoa que tá pedindo aquilo lá, né? O que ela gostaria de ver naquele doce, né?
a noiva, ela chega no casamento, ela quer ver o doce lindo, maravilhoso. Então, eu me vejo como sendo ela chegando na festa e vendo meus doces. Então, é desse jeito que eu gosto de entregar, né? Eu gosto de entregar eles bonitos, né? Eu monto a mesa, tanto em aniversário quanto em casamento, sou eu que monto a mesa, né? Eu coloco os doces. Então, eu imagino como se fosse eu chegando e vendo aquela mesa. Então, sempre eu estou pensando em quem está pedindo serviço. Isso foi sendo uma evolução na questão da apresentação visual e do refino dos seus doces? Quando você começou num brigadeiro mais simples, como que foi sendo essa evolução aí, até ser esses doces aí encantadores? Foi muito assim, atrás de cursos, né? Porque assim, cada doce tem uma técnica, cada chocolate tem uma técnica para trabalhar, o suspiro tem uma técnica. Então, assim, a partir de cursos, né, que eu fui fazendo e fui me aprimorando. E quais que são os doces? A gente falou dos bolos preferidos aí, os doces, quais são os queridinhos aí? Deve ter uma lista grande aí, mas citando alguns. Tem, mas ó, hoje o que tem mais assim, que o pessoal pede mais, é o copinho de frutas vermelhas com pistache, que esse nas feiras é unânime. As cheesecakes, a mini cheesecake que eu faço, porque eu quis trazer as tortas que eu já fazia grande, né? Porque eu faço bastante torta de final de ano. Então, as tortas que são para tamanho família, eu quis trazer elas menores para colocar na mesa. A mesma coisa que você fez em relação à pavlova. Exatamente. A pavilova também, em fim de ano, Natal, eu faço ela grande, que é para Maravilhosa família, também, né? que é maravilhosa. E aí eu trouxe elas pequenininhas. E então tudo assim, e eu vi que, né, eu estou sempre olhando a internet, sempre fuçando, vendo qual que é a tendência de um ano, a tendência do outro. E eu vi o ano passado que esse ano a tendência era trazer mini sobremesas para mesa de noiva, aniversário. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as mini cheesecakes, que hoje em dia, assim, eu não, até agora eu não vi nenhuma confeiteira fazendo, né? Pelo menos nas feiras que eu participei, não, eu sou a única que faço a mini cheesecake. Eu trouxe a torta holandesa também para a mesa do bolo, que são mini taças aquelas tacinhas de martini, até tem no site seu. Sim. Inclusive, acho que é a foto, uma das fotos de abertura. Isso, que A capa, né? é uma tacinha de Muito martini. bonita, tá muito elegante. Isso, com a torta holandesa. Então, assim, já tive o verrine de tiramisu também, que é uma sobremesa para a família. Então, tá pequenininho ali para colocar na mesa. Então, eu trouxe essa tendência de mini sobremesas para a mesa de bolo. E tem um outro doce também, que quando a gente fez a matéria para minha festa, me chamou a atenção, né, pela curiosidade, que é o doce que vem com uma ampola, doce de caipirinha. Como que é esse doce? Isso, é um doce que, por sinal, tem bastante gente pedindo, sabe, dele. Porque é um copinho de chocolate branco com um brigadeiro de limão com a ampola de caipirinha. Então, a ampola você vai apertando, a caipirinha vai entrando no doce e aí você come os dois juntos. Então, assim, esse está sendo bem pedido. É um doce alcoólico. É um doce alcoólico que o pessoal gosta. Mas tem como fazer também com licor de amarula, tem como fazer com licor de pistache, qualquer tipo de licor, entendeu? Você comentou até de uma festa de 50 anos ali que fez o maior sucesso. Foi uma Esse festa doce. de 50 anos que até foi lançamento na festa dessa moça. Foi o lançamento? Foi, porque eu tinha o de licor, mas aí ela tinha pedido bastante doce já mais escuro, né, com chocolate mais escuro, e ela falou: Elaine, não dá para fazer no chocolate branco? Eu falei: então vamos fazer. Chocolate branco, brigadeiro de limão e O caipirinha. interessante é que tem a experiência também interativa ali. A pessoa aperta a ampola, Sim. descarta depois, tem Sim. toda essa... Tem gente que Essa põe o curiosidade doce aí. inteiro na boca e aperta a ampola, vai tudo, e aí mastiga tudo. E tem o sabor de caipirinha mesmo, doce. Não, é caipirinha. Eu faço a caipirinha. Eu faço a caipirinha mesmo para pôr na ampola. Aí, lógico, né? Tem gente que pede uma caipirinha mais
leve, tem gente que pede já uma caipirinha mais forte. Ah, tem isso também. Tem gente que pede com pinga, tem gente que pede com vodka. Olha, é bem personalizado, bem né? personalizado. E deve harmonizar bem com uma caipirinha ou não? Sim, sim, muito gostoso. Fazer uma parceria aí com os bartenders, né? Coquetelaria? Sim, sim. Nossa, aí é perfeito. Já deixa o docinho ali com a caipirinha junto. Muito bom. Sim. E, Elaine, a gente falou dos diferenciais dos bolos, né? Questão do equilíbrio. E dos doces, quais são os principais comentários aí que as pessoas fazem? É o mesmo do bolo, que não são doces muito doces, né? Que sempre dá uma quebrada, né? Com uma fruta, ou a gente combinando os sabores para não ter aquele doce muito forte. E assim, eu já ouvi muito assim, que é um doce que você come você quer comer mais, né? Por ele não ser tão doce. Então, dá vontade da pessoa comer mais. Elaine, uma curiosidade, né? Entrar nesse assunto da questão da tradição, né? Que a gente conversou também sobre isso, que é a questão do, às vezes ali os cerimonialistas puxando para um lado e as noivas para o outro, né? Quando a gente fala do camafeu e do olho de sogra, Sim. acaba tendo ali às vezes um certo preconceito quanto a esses doces? Tem. Porque, assim, hoje em dia, são doces novos, lógico. Cada dia você vê um doce diferente. Mas, assim, tem noivas e noivos que gostam daquela coisa dos doces antigos. Eu tive uma noiva que ela falou assim, Elaine, eu queria olho de sogra. Mas a minha cerimonialista falou que não, porque não tá mais na moda. Nem tem mais olho de sogra no casamento. Mas eu falei assim, aí eu conversei com ela, falei, mas você tem que ver o que você gosta, né? Não é porque está na moda ou não está na moda, né? Que hoje a gente vê bastante em casamento copinhos, né? É copinho de brigadeiro, copinho de ganache, copinho disso, tacinha daquilo. E às vezes a gente não vê um doce mais simples, né? Que é um doce antigo, que nem o olho de sogra. Eu particularmente amo o olho de sogra, né? E aí eu falei para ela, se é vontade sua, coloca o olho de sogra, né? E por fim ela colocou. Ela fez, ela falou, não, vamos colocar porque eu gosto, eu quero. Eu já tive noiva que falou que gostava de bolo de doce de abóbora, que ia colocar doce de abóbora no casamento, né? Porque o casamento é dela, ela quer fazer do jeito que ela gosta. Mas a gente vê que tem uma tendência assim de todos trabalharem mais ou menos do mesmo jeito, né? Com os copinhos. Você vê nos casamentos os doces são mais ou menos parecidos. E você comentou também a respeito de até dar essa liberdade, né, para as noivas poderem realizar o sonho dela na questão da memória afetiva, porque ela pode ter ali o doce mais tradicional, mas tem uma diversidade ali, vai ter o doce mais sofisticado acompanhando. Você até falou geralmente são 5 tipos de doce que você recomenda? Isso, festa de debutante ou festa de casamento, evento de casamento, a gente conta de 5 a 8 doces por convidados. E aí vai a variedade, né? Então, assim, o que eu falo, lógico, se eu for olhar o meu lado, eu queria que a pessoa escolhesse todos os doces mais caros, né? Se eu for olhar só o meu lado. Mas eu entendo hoje que nem todo mundo tem condição de fazer um mais lindo e maravilhoso, mas quer ter uma festa de casamento, né? Ele quer ter uma festa. Então, tem como a gente fazer um combo de doces, assim, a gente pode colocar de 4 tipos de variedades, uns doces mais requintados, e depois completar com outros doces que são um valor mais acessível. Por quê? Não fica aquele valor muito alto para a pessoa pagar. Ela vai ter o casamento dela, vai ter uma mesa bonita, porque os outros doces que não são assim os mais requintados, eles também vão entrar na mesa. Então, ela vai ter uma mesa ali de 4 a 6 tipos de variedades de doce, que vai ficar uma mesa bonita. E vai ter ainda os docinhos mais simples entrando na entrega do bolo, né? Então, assim, e não fica tão caro,
né? E dá para dar uma amenizada. Lógico, se a pessoa falar, não, eu quero esse, que é os mais caros, eu fico feliz, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Eu tenho, não sei se é mania ou defeito, não sei o que é, mas eu sempre me vejo no lugar da pessoa que está fazendo o pedido comigo, né? A gente vê as condições da pessoa. Então, assim, eu me coloco no lugar, se fosse eu, né? Então, eu dou essa opção para o cliente, porque eu sei que nem sempre ele vai ter condições de pagar tudo do bom e do melhor, né? Então, tem como ele ter uma mesa linda e fazer um combo que vai agradar todo mundo, né? Então, é isso que eu sempre falo para os meus clientes. Então, eu não sou aquela que fica puxando, só jogando assim, olha, esse de castanha, esse de fruta. Não, eu deixo, por isso que eu já deixo o cardápio a pessoa que escolhe. É os noivos que escolhem, ou o aniversariante que escolhe os doces que ele vai querer. Aí não só pela questão do custo, mas também pela questão da memória afetiva da pessoa, né? Sim. Que às vezes aquele doce ali é o que ela realmente Sim. ama, né? Que nem hoje, eu falo que nem... Eu já ouvi de cerimonialista falando assim, camafeu não existe mais. Nem tem camafeu em casamento mais. E tem gente que acha que o camafeu é uma tradição de casamento. E faz questão que tenha. E faz questão que tenha o camafeu no casamento, porque gosta, né? Então, eu acho que, até eu falo uma dica, né, para as noivas, é sempre fazer o que gosta no casamento, e não o que um terceiro fala que é lindo, maravilhoso, e tem que seguir aquele cronograma, né? Então, eu acho que tem que ser... Os noivos, eles têm que buscar sempre aquilo que eles gostam, que vai agradar a eles, né? Os convidados vão gostar porque eles vão estar contentes com o que eles estão oferecendo. Então, eu sempre procuro falar isso para os meus clientes. A essência do casal, né, tem que ser valorizada. Exatamente. O que adianta, vamos supor, eu vou casar, eu não gosto de um determinado doce, mas eu vou colocar ele porque é moda, ele está em alta, e, né, só para fazer que é bonito. Se eu não gosto, então não vejo por quê. E para quem quer experimentar o doce para uma festa pequena, ou mesmo para um final de semana, para uma degustação, qual que é o mínimo por variedade ali que você vende? A degustação, geralmente, eu faço de 7 a 8 tipos de doce, mas aí a caixa vai com 16 doces, porque eu mando sempre 2 de cada, né? E, se ela quiser o bolo, também é 2 tipos. Então, a degustação é essa. Assim, quando eu faço para debutantes e noivas, se eu faço a degustação, se a pessoa fecha comigo, aí eu não cobro a degustação, né? Então, aí a degustação sai como um brinde que eu estou dando para o casal, ou a debutante. Caso ela fale assim, hoje não, eu não vou fechar hoje porque ainda tenho mais degustações para fazer. Não tem problema, né? Porque todo mundo tem o direito de procurar o que mais gosta. Aí eu cobro uma taxa, né? Porque é o valor do custo dos doces. A pessoa paga. Vamos supor, fez todas as degustações. Voltou a fechar comigo, aí eu dou o desconto desse valor no contrato final. E para a contratação mesmo de uma encomenda para o final de semana, por exemplo, qual é a quantidade mínima ali para a pessoa? Aí é 25 o mínimo, né? Porque se a pessoa vai pedir, vamos supor, ela quer um brigadeiro. Então, eu tenho que colocar uma quantidade mínima, pelo menos de uma massa, né, para poder vender tudo. Senão, eu vou ficar com aquilo parado, aí não tem o porquê. Então, eu ponho 25 unidades. Como que é no momento de selecionar para degustação ali? Ele tem ali um leque de opções. São quantos doces ali para escolher? Nossa, nem eu sei, porque eu tenho, acho que são 12 páginas, Nossa. mais ou menos de 4 a 5 doces por página. Mais de 50 doces. Mais de 50 doces no cardápio. Então, deve ser muito difícil ali para os noivos ali escolherem 7 ou 8 doces, 6 a 8. Isso. Uma degustação. Como costuma ser esse desafio aí? Tem gente que me chama e fala assim, como que eu vou escolher isso? Eu quero todos, né? Aí, o que acontece? Se eu tenho uma feira perto,
uma exposição perto, então eu aviso as noivas. Por quê? Na feira eu também vendo a caixinha de degustação. Só que aí são os doces que estão na mesa, de enfeite na mesa, né? E aí eu falo, ó, se você quiser passar lá e pegar uma caixinha de degustação, você pega uma caixinha e já experimenta outros doces. Então, eu tenho noiva assim, que já pegou umas 3 caixas de degustação, já está quase completando o meu cardápio, entendeu? Então, já está comendo quase todos os Nossa. doces. E eu faço isso quando tem perto. Agora, eu dou essa opção, Diego, por quê? De escolher de 7 a 8 tipos. Porque se eu deixar, a pessoa escolhe o cardápio inteiro, né? Então, ela começa aí vai vir 10, 15 tipos, aí para mim não fica viável, né? Porque eu faço tudo no dia, quando eu vou entregar a caixa. Não fica nada congelado, não fica nada parado. Então, tudo que eu faço é na hora, é praticamente no dia que estou fazendo, um dia antes, para entregar para a pessoa. Vai ficar bem fresquinho mesmo. Vai ficar bem fresquinho. E um diferencial aí é que você vai até a casa da pessoa, a degustação é domiciliar. Isso. Exclusiva e domiciliar. Sempre, a não ser que a pessoa não queira, né? Aí a pessoa vem, pega a caixa, normal. Mas a maioria delas, eu faço a caixa, faço os bolos e levo até a casa da pessoa. Por quê? É mais fácil para eu estar explicando os doces, explicando o bolo, o recheio, né? Aí a gente conversa, aí a pessoa também já me passa mais ou menos como vai ser o casamento. E aí, muitas vezes, fecha na hora que eu estou na casa da pessoa, né? É um ou outro que ainda fala, eu vou escolher os doces, aí eu te passo. Mas a maioria fecha quando eu estou na casa da pessoa. Aí você leva lá aqueles 8 que eles escolheram e eles confirmam ali se aprovam ou não. Sim. Eram aqueles 8 que eles Sim. gostariam mesmo. No caso do bolo, ele decide ali entre 2 opções, Isso. 2 ou 3 opções. Porque ele já solicitou, né? Os bolos que ele mais gosta, eu estou levando. Então, ele só vai escolher que tipo de bolo que ele vai querer. Certo. E aí, nessa degustação domiciliar, a vantagem é que você consegue explicar sobre cada doce para o cliente. Sim. Tem a questão da conversa mesmo, né? Isso. Aí a gente já explica, dá conselho em relação à mesa dos doces, né? Que eu sempre falo para os noivos, nunca liberar a mesa dos doces para os convidados, né? Conversa com o buffet e com a cerimonialista para estar o próprio buffet retirando os doces da mesa, montando os pratinhos e colocando em cada mesa de convidado. Por que eu falo isso? Porque a pessoa, quando libera a mesa do bolo, né? E isso eu falo, não é nem o mais rico, nem o mais pobre, isso acontece com todo mundo, né? A pessoa vai ver um doce lá na mesa e ela acha que é um doce bem gostoso, ela vai pegar de 2, 3 de um doce só. E aí vai ter gente que não vai comer, né? E aí, fazendo esse jeito de o buffet retirar os doces da mesa, montar os pratinhos e colocar na mesa dos convidados, é uma maneira de todo mundo comer os doces, né? Cada um experimentar um doce diferente. E dá certo. E eu acho que, sem contar que assim, a mesa da noiva não fica feia, né? Porque a pessoa, quando vai pegar, ela não vai pegar o docinho com o tapetinho. Ela vai puxar só o doce. O tapetinho vai ficar. Ou a forminha lá vai ficar. Então, aí a mesa fica feia. Então, assim, são coisas que a gente fala para os noivos ou para debutante no dia que a gente vai conversar e levar a degustação. E uma outra atração que você oferece também são os carrinhos. Ali o carrinho cascata de chocolate, o brigadeiro de colher. Conta pra gente. O carrinho de brigadeiro de colher, né? Que ele vai com 2 tipos de brigadeiro e 5 tipos de confeitos para a pessoa. Escolhe, né? Aí ele tem um valor fechado para 100 pessoas. E a cascata, a mesma coisa. Aí a cascata é um tipo de chocolate e as frutas, mais de 5 tipos de frutas que a pessoa pode escolher também. E aí é fechado o valor para 100 pessoas. Aí, nesse caso, você fica na festa, Isso, servindo? aí tanto um carrinho como o outro.
Aí eu fico na festa, eu fico até 3 horas servindo na festa. Esse carrinho aí também já esteve ali nas feiras da Vila Salve? Sim, sim. Conta pra gente a história desse carrinho. Olha, esse carrinho foi assim, quando na época que eu comecei a fazer os cursos, foi um boom que teve de todo mundo com carrinho de brigadeiro de colher, o carrinho de confeito, né? E na época eu falei, eu vou comprar um carrinho também. Comprei o carrinho, mas até então nunca tinha usado meu carrinho. E estava até querendo vender o meu carrinho, para ser sincera. Quando veio, assim, acho que um mês antes do Espaço Alfa, eu já estava pensando em vender. Por fim, veio a feira do Espaço Alfa, e aí eu fui com ele. Aí foi Para os doces, né? para os doces. Aí foi o que todo mundo se encantou pelo carrinho. E aí estamos com ele aí hoje, fazendo brigadeiro de colher, cascata de chocolate. Brigadeiro de colher, aí na hora ali o convidado escolhe qual sabor que ele quer, monta o topping ali preferido, confeito. Isso. Ele vai, os noivos, o aniversariante vai escolher o tipo de brigadeiro que ele quer, né? Tipo, vamos supor, o aniversariante, os noivos pedem brigadeiro ao leite e brigadeiro de ninho. Então, vai ter esses dois tipos de brigadeiro. E aí os convidados vão escolher os confeitos que eles querem. E que também já foram estipulados pelos noivos, né? Ou aniversariante. E aí tem o confete, tem o coco ralado, tem paçoca. Então, aí ele vai escolher o que ele quer na colher. E mesma coisa em relação à questão do fundi de chocolate, a cascata de Isso, chocolate. a mesma coisa. Com frutas, né? Isso. Aí vai ser um tipo de chocolate que os noivos vão escolher, né? Se é ao leite ou meio amargo, e as frutas que eles querem também. Certo. E aí o convidado vai e escolhe o que ele quer. E outra atração também são os produtos que você tem ao longo do ano, aí nas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Conta pra gente aí os tipos de produtos que você comercializa aí ao longo do ano, que acaba encantando tantas pessoas com os catálogos ali, né? Sim, sim. Eu faço todo um dia comemorativo, tipo Páscoa, eu tenho a produção de ovos de Páscoa, de bombons, ou até só de lembrancinhas de Páscoa, né? Dia das Mães, já cheguei a fazer bastante cestinha de café da manhã para o Dia das Mães, né? Dia dos Namorados é mais um bombom, né? Vou ser bem sincera, é mais tranquilo, porque assim, o namorado vai atrás de um perfume, de uma roupa, e aí vai o bombonzinho só para dar aquela quebradinha, né? E aí vem Dia dos Pais também, que às vezes as pessoas procuram a cestinha de Dia dos Pais, que aí vai uma castanha, vai uma cerveja, né? A gente monta, eu faço bem bonitinha a caixinha. E Natal e Ano Novo, que aí são os mais fortes mesmo, que Natal eu faço muita sobremesa, tamanho família mesmo, para a família inteira, que são as tortas cheesecake, torta normal, torta holandesa, então as taças da felicidade em tamanho família. Então aí entra a parte de sobremesas mesmo. E você trabalha com lembrancinhas também, assim, o bem casado, o pão de Sim, mel. trabalho. Tem muita gente que me procura. Bom, casamentos é tradicional, bem casado, né? E o pão de mel, muita gente procura como lembrancinha também. Então, eu tenho um cliente em Jaguariúna, que é a Sicredi de Jaguariúna. Eles estão sempre pegando comigo pão de mel. Aí, às vezes, é um formato redondinho, às vezes, no Dia da Mulher, é quadradinho, com as cores da Mulher Maravilha. Então, é bem diversificado. E o que são os kits de presente também que você faz ali? Olha, que nem no final do ano, eu tinha as caixinhas de doce, né? Eu tinha uma caixa triângulo, são 3 partes na caixa. Então, vinha uma com doces personalizados, uma com uma rosca de Natal e a outra vinha um panetone trufado. Então, são coisas que eu faço, ou pacotinhos de bolacha decoradas. Eu tenho também bastante bolachinhas que eu faço, que são aquelas bolachinhas congeladas, que elas são congeladas amanteigadas, né? Lógico que elas são congeladas antes, depois elas são assadas.
Então, são muito saborosas também. E Então, lembrancinhas corporativas têm opções também. tem. O ano passado eu fiz a caixinha com o mini espumante, né? Que até cheguei a dar para alguns cerimonialistas também. Então, vinha 2 bolinhas de Natal com castanhas e o espumante. E essas sobremesas, elas acabam sendo muito procuradas também por aquelas noivas, debutantes que você acaba atendendo durante o ano, elas acabam se encantando pelo atendimento e se tornam clientes fiéis aí da Elaine Sim, Bosco. sim. A maioria volta para comprar. Tanto eu tive um casamento ano passado que eu fiz o bolo, esse ano ela já veio e procurou o bolo também. Atendi uma noiva, acabei fazendo outro casamento também, porque a noiva indicou. Então, assim, todo mundo volta, graças a Deus. Eu queria lembrar também, né, para aqueles que estiverem precisando de uniformes profissionais, nós indicamos a Leros Confecções, do nosso amigo Ike Matos, né, o Ike que é um grande esportista também, representou o Mojimirim já, né, já trouxe conquistas para Mojimirim, melhor dizendo, né, como um mojimiriano, trazendo aí conquistas no motocross, Campeonato Paulista e outras competições especiais, e que brilha também como empresário aí à frente da Leros Confecções. Então, para as empresas que estiverem precisando de uniforme ou precisar renovar, um uniforme que sempre transmite aquela credibilidade extra para a empresa, né? Então, a gente indica a Leros Confecções do nosso amigo Ike Matos. E voltando aqui com a Elaine, queria que a gente conversasse um pouquinho também, algumas curiosidades, algumas que você já vivenciou em alguns eventos, né? E umas histórias bacanas que eu acho que você poderia contar para a gente das feiras de noivas, daquelas pessoas que chegaram ali na feira, ficaram encantadas com alguns doces, e você, com o seu atendimento ali carinhoso, acabou surpreendendo essas noivas. Conta para a gente. Isso aconteceu bastante. Porque, graças a Deus, assim, tanto eu quanto a minha irmã, a gente, em feira, a gente é bem carismática, né? Então, a gente tem um jeito, falaram que a gente tem um jeito todo nosso de atender o cliente. Então, assim, eu já tive na feira, a moça queria um doce que estava no meu carrinho, que era um doce de maracujá com manga caramelizado, que eu não tinha na degustação. E, por fim, ela ficou tão encantada com o doce que eu fui lá, tirei do carrinho e dei para ela. Ela achou o máximo, que ela falou assim, onde que a pessoa ia tirar do carrinho, né? Porque estava tudo montado, bonitinho. Então, eu só dei uma ajeitadinha, tirei um e dei para ela. Ela se encantou. Tanto que a amiga dela que estava comigo fechou o casamento comigo também. Que bacana. Então, assim, pelo atendimento nosso, tem muita gente que vem atrás. Teve gente que falou assim, Elaine, eu vou fechar com você pelo seu atendimento. Então, é uma coisa que chama bastante atenção. E, assim, curiosidade, assim, coisas de noivas em feira é o que mais acontece, né? Que eu acho muito engraçado que as noivas vêm, elas que decidem tudo, o noivo só paga. O noivo só paga. O noivo fica ali na conversa também, ou ele vai dar uma passeada pelo salão? Como... Não, eles ficam na conversa, mas assim, quem decide tudo é a noiva. Ele só fala se tá bom ou se não tá bom. Eu acho bem engraçado isso. Eles tentam, às vezes, ali dar uma opinião, né? Ou nem... Tenta, mas não consegue, porque a noiva fala, não, é esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E aí vai. Teve uma história de noiva também, do doce de café ali, que ela foi na feira só para experimentar seu doce? Essa noiva, ela que está experimentando quase todos os doces. Porque ela foi no Soberano, né, e ela viu a cheesecake, que estava no meu carrinho, só que eu estava com a cheesecake de frutas vermelhas. E conversando com a minha irmã, porque minha irmã é muito fã da cheesecake de café. Porque minha irmã larga todas as outras cheesecakes pela de café. E ela falou muito bem da cheesecake de café para essa minha cliente. E ela falou, não, eu quero experimentar, quero experimentar. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu já ia ter outra feira logo em seguida, né, que era no Royale. Eu falei, você consegue ir na feira do Royale semana que vem? Ela falou, consigo. Eu falei, então vai lá que eu vou levar cheesecake de café. Aí você vai lá e pega.
Só que, na semana, eu fiquei sabendo que eu não poderia fazer degustação na feira do Royale. E ela ia. Então, ela chegou lá, ela falou, ai, Elaine, fiquei sabendo que não tem degustação. Eu falei, não tem, mas finge. Peguei a cheesecake, dei na mão dela, falei, tá aí, pode ir embora agora. Ela falou, então, vou experimentar. Aí ela foi no Minha Festa, na Caixa das Noivas? na Caixa das Noivas, ela estava lá também. Aí ela pegou mais um pouquinho de doce para experimentar. Aí depois ela foi no Alfa de novo pegar outra. Era sua fã mesmo. Ela é. Mas é um amor de pessoa. É o atendimento, entendeu? Porque assim, eu poderia falar para ela, olha, não posso tirar da mesa, né? Mas eu fui lá, tirei, dei para ela levou, ela experimentou, gostou. Então, assim, ela virou a minha maior cliente. E, inclusive, na Caixa das Noivas também teve algumas curiosidades, né? Uma das noivas ali, a hora que abriu a caixa, viu o seu doce. Tem até uma foto do Adriano Poletini, mandar um abraço para o Adriano Poletini também. Muito bem feita a foto, ela olhando assim o doce, encantada, na hora que ela abre a caixinha, que você colocou uma caixinha dentro da caixa, né? Isso. Caixa das noivas. E também uma da outra noiva acabou ali, o noivo, né? Ele estava abrindo ali, não resistiu e já comeu ali mesmo o doce. Porque na Sauber, né, que foi a caixa da noiva, o que foi passado para mim é que não teria degustação, não teria apresentação, né? Então, ainda me perguntaram se eu queria ir com o meu carrinho. Mas eu achei que assim as pessoas, os fornecedores iam estar só atendendo com um bistrô normal, sem nada para apresentar, né? Aí depois que eu vi que teve a mesa de bolo, teve, né, uma apresentação. Tanto que na próxima eu vou também com doces, né? Mas foi bom porque eu coloquei o doce dentro da caixa, que foi o meu brinde, né? Que foi com o meu cartão, foi a caixinha, tinham 4 docinhos. Eram 4 docinhos bem personalizados, então, para a pessoa já abrir mesmo e dar aquele tchan, né? E tinha um até bem bonitinho, que é o doce de amora, que ele vai com uma casquinha de chocolate já personalizada, em roxo, branco e dourado. Então, assim, deu para a pessoa dar um tchan assim, na hora de abrir mesmo a caixa. E foi curioso também, por coincidência, você acabou entregando a caixa para uma de suas clientes, né? Justamente para essa minha cliente está experimentando todos os doces. E sem combinar, né? Sem combinar. Era uma ordem ali, a hora que Isso. chegou a hora dela, ela fez de você entregar, Isso. porque cada fornecedor entregou para uma noiva diferente. Sim, né? sim. Foi bem na hora que você chegou para... E ela era minha noiva mesmo. E aí já é sua fã também, né? Já. Graças a Deus. Eu não tenho o que reclamar, Diego. Não tenho o que reclamar. E uma outra curiosidade, uma história que você contou ali na nossa conversa, quando a gente fez a entrevista para a Minha Festa, que eu acho que é curiosa também, muito interessante, né? Divertida a história, tem que você compartilhasse com a gente, que é a história dos endereços ali, que você foi entregar um bolo, um doce, e ali era em Mogi Guaçu ou em Mogi Mirim? Porque tinha um endereço nas duas cidades, né? Conta pra gente como é que foi isso. Nossa, esse foi não era nem tão engraçado, foi meio trágico, né? A pessoa que me procurou, ela me procurou no Instagram, e no meu Instagram tem, né, que eu sou de Mogi Mirim, e ela não se atentou a isso. Então, era um noivado, ela pediu bolo e doces, né, para o noivado. E, na hora, eu pedi um endereço, ela me passou o convite, né, que só tinha o nome da rua e o número. Coloquei o endereço no Google, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, que tinha o mesmo nome de rua. Aí eu entrei em contato com ela, perguntei, falei assim, mas na hora que eu já estava indo entregar, né, o bolo. No horário do evento, praticamente, né? Quase no horário do evento. Você gosta de entregar ali para já chegar fresquinho, né? Isso. Aí eu liguei para ela e falei assim, mas é Mogi Mirim ou Mogi Guaçu? Porque tem esse nome de rua nas duas cidades. Ela falou, não, moça, é Indaiatuba. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não tem como eu ir. Não tem nem tempo hábil para eu chegar aí em Indaiatuba no horário da sua festa. Eu falei, não tem como, né? E foi chato, porque assim,
ela falou algumas coisas meio contraditórias que aí me deixou na dúvida se realmente ia ter um noivado ou se era um golpe. Uma armadilha, né? Uma armadilha, porque eu falei se ela não teria alguém, né? Porque é um noivado, então a gente entende que a família está sabendo do noivado, né? Que é normal. A família, ou algum amigo, algum primo, né? Sabe do noivado. E aí eu pedi para ela, eu falei, será que não tem alguém que possa vir buscar para você, né? E ela falou que estava todo mundo trabalhando. Isso já eram 7 horas da noite. Aí veio a dúvida, né? E, por fim, no final, ela não veio retirar, e eu também fiquei com medo, porque, pela contradição dela, eu fiquei com medo de ser algum golpe, de chegar lá e, né, como se diz, o molho sair mais caro que o peixe. E aí acabou que ela não pegou a encomenda, e eu fiquei com o bolo e os doces, né? Mas ela virou para mim, ela falou assim, mas eu vi que o seu telefone era 019. Eu falei, mas o interior inteiro, praticamente São Paulo, é 019. Eu falei, no meu Instagram tá, que eu sou de Mojimirim. E ela não se atentou, né? E agora, toda vez que alguém me procura, que falou, te achei no Instagram, ou te achei na internet, eu já pergunto, de que cidade você é? Não que eu não vá na cidade, eu vou na cidade. Tanto que Combinando antes, né? semana passada eu fiz uma degustação em Aguaí, né? Eu tenho uma outra degustação também, a pessoa é de Aguaí e vai casar em Tobi. Então, assim, não que eu não vá, mas assim, eu preciso saber antes, né? Porque tem todo um percurso, tem um gasto de gasolina daqui em Dayatuba, horário de pico ainda, passar por Campinas. Eu não ia chegar nem 10 horas da noite na casa dela com bolo e doce. E alguém acabou ficando feliz ali, Elaine, com a destinação desses doces? Como é que foi? Ficou. Aí eu falei para minha mãe, eu falei, já que, né, aconteceu isso, nós não vamos comer tudo isso, né? E aí eu doei uma parte dos doces, eu doei para a Casa da Criança aqui de Mojimirim, né? E o pessoal ficou muito contente. A Acabou criançada, se transformando numa ação social. isso, a criançada gostou bastante. É porque a gente faz de uma tragédia, a gente faz um bem, né? Pelo menos. Muito bom, terminou com um final feliz a história. Sim, pelo menos teve muita criança que adorou. Ô, Elaine, tem uma outra curiosidade também, né, que é muito importante saber ali a quantidade de doce por convidado para que o doce não falte, né? Isso. E eu queria que contasse a questão assim, às vezes os doces acabam encantando tanto ali as pessoas que estão montando, que às vezes na hora da festa tem menos doce do que o planejado. Eu já tive, eu vou falar sem felicidade, né? Eu tive um casamento que a noiva pediu menos doces do que ela precisava para o tanto de convidados. E, por fim, na hora de eu estar colocando a mesa, o pessoal do buffet começou a comer os doces, porque gostou e começou a comer. E Não aí eu resistiram. e aí eu tive que falar, olha, não come porque, né, ela já tinha pedido uma quantidade bem menor. Isso que você alertou, né? Eu alertei, porque assim a gente sempre fala, olha, tantos convidados são tantos doces. Mas às vezes a pessoa não quer, acha que vai ter vai ter carrinho disso, carrinho daquilo e não quer colocar a quantidade de doces que realmente precisa. E, por fim, aí começaram a comer, o pessoal do buffet começou a comer os doces antes da festa. Lógico, muita gente foi embora sem comer doce. Mas aí, isso é o que eu falo, fica por conta e risco dos noivos, né? Porque a ética, como fala? Não a ética, Etiqueta. a etiqueta da festa é pelo menos ter um doce por cada convidado de cada variedade. Lógico, a gente sempre coloca um pouco a mais, né? Porque vai ter a caixa dos noivos, que vai ficar separada, vai ter um ou outro que vai querer comer um pouquinho a mais. Então, a gente sempre coloca um pouco a mais do que, vamos supor, 100 convidados, a gente vai colocar uns 120 doces, mais ou menos. Mas aí, se a pessoa fala, não, eu não quero, quero isso, 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 aí não tem como você brigar com a pessoa.
Então, aí você acaba fazendo, mas eu aviso que é por conta e risco da pessoa. Certo. Elaine, uma outra curiosidade também foi o sucesso que fez o seu avatar, né? Que você faz algumas divulgações ali. Inclusive na feira de noivas, né? Muitas Isso, pessoas ali comentaram com você. Eu, isso. inclusive, achei incrível também. Teve uma debutante que ela viu meu avatar na internet e foi lá só para me conhecer. E ela chegou, ela fez assim: ai, mãe, eu quero ela no meu aniversário, porque eu vi o avatar dela, ai, eu quero esse doce. A mãe olhando para mim assim, como já arrancando os cabelos, como dizendo que vai, né, o que eu não vou gastar. E ela foi só para me conhecer, por causa do avatar. Inclusive, você mesmo faz o avatar? Eu que fiz o avatar. Você tem esse domínio aí também de design, inclusive a sua marca. Queria que você contasse, né, em 2025, você começa a fazer mais sucesso ainda, né? Começa a crescer no universo dos casamentos e, ao mesmo tempo, com esse crescimento, você também moderniza a sua marca, torna ela mais delicada. Sim. Foi um processo que você conduziu, inclusive na parte do próprio design, né? Sim, porque eu acho assim, não, né, eu acho que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo faz um trabalho ótimo, né, de divulgação, marketing, essas coisas só que assim, eu acho que eu fazendo, eu tenho a minha percepção, é o que eu gosto, o que eu acho que vai ser legal para a minha marca. Então, eu fui atrás disso. Então, hoje eu procuro, eu faço um curso de marketing digital, então, muitas coisas que até eu já tive a experiência de pagar antes para fazerem para mim, mas, assim, não tem aquele como que eu vou dizer? Aquela segurança A segurança. Não, aquela vai ficar do jeito que você a quer. delicadeza e ficar do jeito que eu quero, entendeu? É que nem o meu avatar. Enquanto ele não ficou parecido comigo, eu não parei de fazer avatar. Então, eu fui tentando até ela ficar de olhinho verde, cabelinho jogadinho, gordinha. Parecida comigo, né? Porque não adianta fazer um avatar ali, magrinha, né? Toda lindinha, não sou eu. Eu tenho que fazer um avatar que combine comigo. E aí eu fui montando, fui montando. Então, assim, eu tenho um pouco de facilidade para fazer essas coisas. Trabalho muito com Canva, agora com, ai, como que chama? CapCut? CapCut, que eu estou usando bastante também. Então, assim, eu faço uma coisa aqui, o chat GPT também me ajuda bastante, e aí a gente vai criando. Eu acho que é ter vontade, ter a ideia, né, de fazer e procurar onde tem como fazer, sem, às vezes não precisa nem pagar para, né, para ter aquele avatar. Eu nem paguei para ter aquele avatar, eu fiz ele tudo gratuito. E ficou uma belezinha. E ele fala que é. Aí é muito teste, né? Você vai, coloca uma frase, aí ele corta, aí põe outra, aí você põe um ponto, aí você põe uma barrinha, aí faz, né? Tudo tem um quezinho ali para deixar do jeito que fica. E agora, passando aqui a Bendita, eu lembrei também que você, mandar um abraço para a Juliana Zani, da Bendita Tapas, né, que faz parte da minha festa, e vocês têm uma parceria também. Temos uma parceria também. A Juliana, da Bendita, ela compra comigo brigadeiros, bolos. Então, a parte de bolo que vai na cesta dela, sou eu que faço. Então, a gente começou também do nada, ela entrou em contato comigo, e aí fiz uma encomenda para ela, aí já entrou os brigadeiros, aí eu cheguei a fazer até um brigadeiro de cereja, que ficou uma belezinha, que ela fez para o Dia dos Namorados, e aí vamos caminhando com a nossa parceria. E tenho também o pãozinho de queijo. Ah, da Júnia também, um abraço para a Júnia. Que hoje eu faço as tortas, a mini tortinha de frango e o pão de batata. Você já trabalhou também com confeitaria terceirizada, com salgados? Sim, tudo, né? eu trabalhei. Inclusive, fez muito sucesso no Hospital 22 de Outubro, na lanchonete. Isso. Na época, eu estava com o Hospital 22 de Outubro. Eu tinha a amendoeira também, que tinha uma. Hoje já fechou, mas tinha uma padaria na 15 de novembro. E ali onde no Ralph, ali, né, no antigo Ralph ali,
ela a conveniência, que antigamente era do Carlinhos, aí ela estava com a conveniência. Então, vendia para eles também. Tinha um supermercado no Parque das Laranjeiras, que aí ele pegava só bolo, né, fazia os bolos, e fui fazendo essas parcerias. Que assim, é um dinheiro rápido que entra, né? Você entrega, você recebe. Como eu estava até comentando com você antes, casamento, tudo assim, é um dinheiro a longo prazo, porque tudo é parcelado, né? A gente parcela os casamentos. E eu, particularmente, só mexo no dinheiro a partir do momento que chega próximo do casamento, né? Vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente tem como devolver, né? Não ter maior dor de cabeça. Só que a gente precisa também de dinheiro a curto prazo, né? Que as contas aparecem, né? Mercadoria, os produtos que a gente usa na confeitaria hoje subiram muito. Não é como antigamente, que eram mais baratos, dava para você ter uma margem de lucro maior. Hoje não, hoje o produto está caro, chocolate está um absurdo de caro, né? Hoje o pessoal vai sentir um pouco na pele agora, a hora que entrar na Páscoa, né? Que muita gente vai fazer o ovo de Páscoa em casa, e aí vai ver quanto que está o chocolate, né? Que está um absurdo. Eu acho que nunca chegou num patamar desse, de 1 quilo de chocolate ser mais do que R$ 100. Então, está bem complicado. E a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa. Eu queria agradecer a Yasmin Moraes por esse belo trabalho na técnica e também ao Deni Alisson, que faz a edição do nosso programa, o Deni Alisson, da Pandora Produtora. E agradecer aqui a nossa convidada especial de hoje, a Elaine Bosco, uma conversa deliciosa aqui, Elaine conhecendo ainda mais sua história, né, com detalhes aí do que a gente já havia conversado, enfim, revivendo algumas histórias muito deliciosas, né, um papo muito agradável. Agradecer a Vila Sauber, né, a Vanesca, que foi quem fez o contato aí, que nos colocou em contato, né? Sim, sim. Eu com a Elaine, acabei me encantando aí pelo trabalho que você realiza, pela sua personalidade também, e foi um prazer conversar aqui com você, agradecer pela sua participação também com a gente na Caixa das Noivas, essa parceria que a gente realiza aqui no Minha Festa, e pela entrevista de hoje aí, né, olhando aí esses doces maravilhosos também, e esse lançamento aqui hoje, né, que é o bombom de limão. O bombom de Agradeço limão. muito aí, Elaine, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço você por ter essa oportunidade, é a primeira vez que eu faço um podcast. Fiquei muito feliz, porque é um meio das pessoas conhecerem, né, a gente. Você está dando uma oportunidade, porque é um site que faz parte aqui da região, então é mais fácil para as pessoas encontrarem a gente. Então, estou muito feliz com isso, porque a gente conhece outros sites que são do estado, né, de São Paulo, então aí já fica complicado para a gente estar participando, às vezes, de um evento muito longe, mas você teve a ideia de focar aqui na região e está dando muito certo. Então, eu só tenho que agradecer. E agradeço também pelo podcast hoje. A gente que agradece, foi um grande prazer. E essa foi Elaine Bosco, da Elaine Bosco Bolos e Doces, que vem fazendo um grande sucesso aí no universo das celebrações. E nós voltamos em breve com mais um episódio do Minha Festa Cast.